Hoje nós vamos ver as coordenadas do mapa de Castlevania Symphony of the Night. É um tipo de coisa que eu nunca vi ninguém usando para calcular o mapa desse jogo em específico. É claro que eu também moro em uma caverna, pode ser mais falta de pesquisa mesmo. Mas enfim, o fato é que nós vamos utilizar este recurso das coordenadas para calcular em porcentagem o tamanho do mapa desse Castlevania. Ou seja, contando todos os bloquinhos de mapa que são visíveis ao jogador. E usando uma pequena fórmula para calcular a porcentagem de mapa. A ideia desse vídeo é bem semelhante ao meu vídeo chamado O Limite da Porcentagem de Mapa, mas meio que não tem necessidade de você assistir esse vídeo antes, caso você não tenha assistido, até porque aqui eu vou abordar muita coisa desse vídeo. No fim você vai entender que o tamanho do mapa de Castlevania Symphony of the Night vai depender de vários fatores, não dá para dizer um valor fixo ou definitivo, vamos dizer assim. Vamos começar entendendo como o jogo faz para calcular a porcentagem de mapa, foi algo que eu expliquei lá no outro vídeo. A porcentagem de mapa no save depende exclusivamente da quantidade de rooms que você abriu no jogo. Nesse caso, o desenvolvedor definiu o valor de 942 salas para 100% de mapa, ou esse valor que você está vendo aí na tela para cada bloquinho de mapa. Lá no vídeo, o limite da porcentagem de mapa, eu comento um pouco sobre um glitch que na teoria permite abrir quantidades ilimitadas de rooms. Com isso, eu usei como base o limite da memória do console para saber qual é o valor máximo possível de porcentagem no jogo. Mas aqui a gente vai utilizar outro critério, vamos dizer assim, outro ponto de vista. Ao invés de fazer isso usando o reset glitch reiniciando o mapa várias vezes, a gente vai tentar saber qual é o limite do próprio mapa em si. Eu fiz testes tanto no mapa normal quanto no mapa invertido, só que eu tenho que deixar claro que eu estou usando uma pequena correção que eu fiz para remover as bordas pretas. Então a gente está vendo mais coisa da tela do que devia. Só que eu deixei assim porque as coordenadas 0 e 0 ficam exatamente na parte superior esquerda da tela. Com as bordas pretas a gente não consegue enxergar isso, entendeu? Então, só com isso a gente vê que tem várias respostas para a mesma pergunta. Enfim, fazendo algumas alterações nesses endereços da memória, a gente percebe que os limites lá no canto inferior direito são 63 no eixo X e 58 no eixo Y. E é importante dizer que 0 também vale como uma possibilidade de coordenada. Então, para saber qual é a quantidade de bloquinhos que cabem no mapa, nós pegamos o eixo X e Y, adicionamos um a mais em cada eixo por causa das coordenadas 0, daí a gente faz uma conta básica de multiplicação, e daí nós temos a quantidade exata de bloquinhos de mapa que cabem na tela. Depois a gente multiplica por 2, já que são 2 castelos, existe uma pequena diferença no castelo invertido, mas a quantidade de bloquinhos é exatamente a mesma, até onde eu vi. Então agora nós temos 7.552 salas. Usando aquele valor maluco para calcular a porcentagem de mapa, nós temos, arredondando, 801,7%. Na teoria, essa é a maior porcentagem de mapa possível, usando só a parte visível do mapa como base. Aí você me fala: tranquilo, né? Descobrimos qual é a porcentagem máxima dos mapas e terminamos por aqui, né? É claro que não, né, meu amigo? O que acontece aqui é que eu usei 4 endereços de memória para criar esse script que devolve os valores que você está vendo aí na tela. Os 2 primeiros endereços definem as coordenadas da sala em questão, enquanto os outros 2 endereços definem as coordenadas do personagem na sala. Daí, fazendo uma pequena conta matemática entre esses valores, nós temos as coordenadas exatas do posicionamento do personagem no mapa. O problema é que os 2 primeiros endereços, os que definem as coordenadas da sala, parecem ser 2 endereços de 4 bytes, ou seja, há trilhões de combinações diferentes de posicionamento do personagem no mapa, claro, se forem 2 endereços de 4 bytes. Então o que eu fiz aqui, tá? Eu criei um script que sai como um trem desgovernado, abrindo os blocos de mapa que estão para fora da área visível. Conclusão, o jogo trava depois de mais ou menos uns 10 minutos rodando o script. Eu tenho uma explicação para isso, mas eu não posso dar 100% de veracidade. O que acontece aqui é que foi atribuído uma região na memória para salvar as informações da quantidade de mapa que a gente abriu. Como aqui a gente está indo para fora do mapa, uma hora ou outra o limite da região do mapa aberto na memória termina. Daí o jogo começa a escrever em cima de coisas na memória que não devia, até chegar ao ponto que o jogo trava. Bom, esse é o final do vídeo, deixa a sua avaliação aí, porque ajuda bastante. Comenta o que você achou. Enfim, eu agradeço por ter assistido o vídeo até aqui.